Muito bem, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Dogcast, esse podcast onde a gente fala sobre empreendedorismo digital, sobre tráfego pago e sobre todos os recursos que permeiam esse universo aí das mídias sociais e do marketing digital como um todo. Hoje a gente está aqui para falar sobre um assunto muito legal, um assunto mais nichado, referente a clínicas estéticas. Então, se tu faz parte dessa área, se tu é uma esteticista ou atende aí realizando algum procedimento em clínicas estéticas, e quer melhorar a tua performance, quer aprender a montar uma estrutura de captação para os seus clientes, que te dê previsibilidade, que seja realmente recorrente, pessoas interessadas no teu negócio, nos seus procedimentos e na tua marca, né, no teu negócio como um todo, fica nesse episódio que hoje a gente vai trazer as melhores estratégias para ti. Muito bem, então hoje a gente está aqui no episódio número 22 do Dogcast. São aí já 22 episódios para conta, onde a gente tem trazido muitos conteúdos para vocês. Vários convidados já passaram por aqui, vários temas a gente abordou e hoje a gente pensou num formato um pouquinho diferente. Hoje eu tô aqui com o Júlio, que é um cara que vocês já conhecem, né? Já esteve presente aqui em outros episódios, já vou deixar ele se apresentar, para quem ainda não conhece. Mas hoje a gente tá aqui para trazer uma proposta mais específica do nicho de estética. A gente atende clientes nesse nicho, a gente gosta desse nicho, já viu muitos resultados, já teve resultados bacanas nesse nicho e a gente acredita que hoje existem muitas pessoas, provavelmente vocês estão nessa parcela de pessoas que estão procurando estratégias para conseguir captar clientes para suas clínicas, né, para realizar os seus procedimentos. E aí a gente tem diversos ramos, diversas possibilidades, por isso a gente vai se concentrar no nicho especificamente de clínicas estéticas, tá bom? Então a ideia é a gente trazer um conteúdo de muito valor para vocês. Não importa se vocês estão começando hoje, vocês querem descobrir como fazer um conteúdo aí na internet, né, um funil de captação na internet, ou se vocês já rodam anúncios e tem problemas, não tiveram bons resultados e vocês precisam ajustar esse funil, ou se vocês já estão rodando há um bom tempo, já tem resultado e agora querem ir para o próximo nível. Todas as estratégias e as técnicas que a gente vai passar para vocês vão servir e com certeza vão melhorar ainda mais os resultados de vocês, tá bom? Então eu vou deixar aí o Júlio dar aquela apresentação inicial, né, para quem ainda não conhece e depois a gente já emenda aí o conteúdo. Vamos lá então, né, Douglas? Mais um episódio aí, sempre um prazer estar trocando ideia contigo aí, a gente tem essa parceria aí. Espero que a gente consiga trazer mais um conteúdo insano aí pra galera de estética aí, principalmente para quem tá começando ou para quem tá perdido aí, tá com problema, não tá tendo resultado. Espero que a gente consiga trazer um conteúdo que agregue e consiga fazer o pessoal destravar também. Boa, isso aí, destravar. É o código, a senha do episódio, destrava. Muito bom. Bom, a gente estava então pensando aqui nesse conteúdo já há algum tempo, pensando em como trazer isso para vocês de uma abordagem bacana e também até que fosse realmente linkado a esse universo, né? Porque a gente já trouxe aqui no canal, se vocês forem pesquisar, vai ter como montar um funil, vai ter sobre o processo de atendimento, vai ter diversas coisas bacanas aqui que vocês podem estar conferindo, mas são gerais, assim, que servem para qualquer nicho. E hoje, então, especificamente, a gente está pensando em como trazer essa realidade, né, e como montar uma estrutura para uma clínica de estética. Então, seja tu um dono, né, uma dona de uma clínica estética, ou um esteticista, uma esteticista que atende dentro de uma clínica de repente, outra pessoa, com mais profissionais ali de vídeo espaço, que é comum, né, nessa área, todas essas técnicas vão servir com certeza para vocês, tá? A primeira coisa, então, que a gente mapeou aqui, inclusive a gente usa esse processo com os nossos parceiros aqui, que são dessa área, né, desse nicho, e vai servir para vocês, é entender e definir certinho quais vão ser os procedimentos que vocês vão anunciar. Por que eu falo isso? Primeiro, antes de passar para o Júlio. Porque muitas vezes tu vai ter diversos procedimentos dentro da tua clínica, vai ter diversos serviços, diversas coisas, e tu não vai saber o que anunciar. Ou tu vai se posicionar em apenas uma e aí as outras vão acabar passando batido, ou tu vai querer anunciar um monte de coisa, né? Várias coisas ao mesmo tempo, vários procedimentos ao mesmo tempo, não vai conseguir mensurar o resultado de cada uma, o retorno de cada uma, e pode até se perder, né, em relação à conexão com as clientes, com os pacientes ali, por estar com uma comunicação muito dispersa. Então a gente tem duas coisas interessantes dentro dessa definição e escolha de procedimentos, que eu vou deixar o Júlio introduzir aí e a gente vai criando essa estratégia com vocês. Perfeito, vamos lá então. Primeiro ponto que nem tu colocou ali é a gente conseguir definir a questão dos procedimentos, né? Porque muitas vezes a gente recebe clientes aqui e às vezes está num momento que não sabe muito para onde ir ou como iniciar, como fazer. E a gente sempre recomenda que tenha uma lógica dentro da estrutura para que a gente possa começar da forma certa, né?
E o ideal é sempre a gente começar escolhendo os procedimentos levando em consideração 2 pontos extremamente importantes, tá? Que é a gente trabalhar com produtos de ticket mais baixo, um produto que tenha um acesso mais fácil para que a gente consiga comprar aquele lead ali, para que a gente consiga também fazer uma estrutura de oferecer outros procedimentos para aquele lead ali, mas sempre se preocupando com 2 pontos principais, tá? Que é a questão de tu cuidar muito bem sobre a tua margem, que aí tu trabalha com 2 tipos de produtos, seria um produto mais barato, que vai ter uma margem menor, mas que vai trazer mais acessibilidade para o teu cliente, vai ser mais fácil tu comprar esse lead, fazer com que ele conheça a tua empresa e tu demonstrar ali o valor que tem o teu serviço. E outro ponto são os produtos de ticket mais alto, onde tu vai trabalhar mais a tua margem de lucro. Caso tu não consiga trabalhar esses 2 produtos, esses 2 tipos de serviço paralelamente, o ideal seja tu começar com aquilo que é mais viável dependendo do teu momento. Se o teu momento é um momento onde tu precisa lucrar muito rápido e gerar mais receita, o ideal é tu procurar trabalhar com um produto que te gere mais receita, tenha uma margem de lucro maior para que tu consiga continuar reinvestindo e alavancando o teu negócio. Porém, se tu consegue fazer essa linkagem entre os 2 produtos, se torna uma operação mais completa, né? Que a gente estava conversando antes, que é tu conseguir fazer com que tu capte esse teu cliente com um produto mais barato e no decorrer do teu processo ali tu consiga oferecer outros produtos para ele, e aí sim trabalhando mais a margem do teu procedimento, fazendo com que tu gere mais lucro para o teu negócio, mais receita, e tu consiga ter uma esteira que atenda mais vezes o cliente que tu já está trabalhando com ele, né? Boa. O que a gente mapeia, eu acho que a gente está até conversando antes também nos bastidores aí, que seria a junção ideal, né? O perfil ideal, a combinação ideal para te conseguir pensar nos procedimentos, para estar anunciando para os teus clientes, para captar novos pacientes, é a combinação de 2 fatores, ticket e demanda. Então, não adianta tu ter um produto que tenha um ticket bom, ter uma margem boa, um lucro bom e não ter demanda desse serviço, desse produto no mercado, que a gente vê que acontece muito por aí. E, em contrapartida, também não adianta ter muita demanda de um serviço, de um produto, e tu não conseguir ter margem nele. Então, se tu tá no início do negócio, principalmente onde tu precisa ter uma margem maior para conseguir girar o negócio, ter um fluxo de caixa melhor, contratar mais pessoas para te auxiliar, enfim, melhorar a experiência e o serviço da clínica, tu tem que tentar achar a combinação desses 2 pontos. Uma boa demanda, uma demanda alta e um ticket que te dê um lucro. Tá? Então, dentro disso, a gente não vai abordar especificamente quais são os procedimentos, porque cada negócio, cada região vai ter um ticket melhor, vai ter uma demanda melhor, depende muito do momento do negócio, do profissional também. Tem profissionais que trabalham com procedimentos mais básicos, tem profissionais que trabalham com procedimentos mais com valor agregado maior, que é o caso que aqui a gente hoje tá rodando, né, a gente tem um case no portfólio que trabalha com remoção a laser, e a gente sabe que o laser no mercado de estética hoje tem um valor agregado bacana, e é algo que desperta muito interesse das pessoas, né? Então é um procedimento específico, mas a gente sabe que não é todo profissional que consegue aplicar essa questão da remoção a laser. Então o que a gente mapeou aqui é a junção desses 2 pontos. Um ticket que te dê uma margem que seja lucrativo, né, para a clínica, para o dono da clínica, para o esteticista, e um procedimento que tenha uma demanda. Se tu conseguir achar a junção entre essas 2 coisas, com certeza vai ser o que a gente chama de game winner na tua captação, porque aí tu vai ter receita, vai ter sempre gente entrando em contato e interessado nos teus procedimentos, e também tu vai ter lucro essa operação. Porque a gente vê muito, né, pessoas às vezes querendo, eu quero anunciar tal procedimento. Gostei disso aqui, a gente vê isso em outros nichos acontecendo muito também. E a gente vai pro mercado, anuncia e ninguém se interessa. Não, perfeito. E é o que a gente estava comentando antes, né? Que muitas vezes o cliente que chega, ele tem uma concepção já do que ele quer fazer, do que ele quer anunciar, mas nem sempre aquele procedimento tem a demanda necessária para conseguir atingir os resultados que ele está buscando. Então, é extremamente importante a definição de qual procedimento tu vai utilizar para captar cliente, qual o procedimento que tu vai utilizar para trabalhar naquele teu funil ali, na estratégia de captação de cliente, porque às vezes o procedimento que tu quer trabalhar, ele não tem tanta demanda. E aí isso vai impactar diretamente nos resultados, porque a gente sabe que hoje, embora tu consiga criar uma estratégia, toda uma estrutura, a gente precisa trabalhar também com a capacidade de demanda, porque não é muito difícil tu vender um produto que não tem demanda. Então, um dos pontos mais importantes é tu conseguir definir o procedimento ali em cima dessas informações, desses pontos. E é sempre mais difícil tu gerar
interesse e desejo de um procedimento que as pessoas não querem ou não conhecem do que de algum que elas já conhecem e já querem. Então, óbvio que as melhores oportunidades moram quando tu cria esse desejo nas pessoas, e quando a gente fala de estética, é um perfil de público onde tu cria esse desejo, inclusive tem muitos procedimentos que há algum tempo não existiam. Depende muito do teu momento de negócio. Então, se tu tá no início, vai para aqueles mais certeiros, aqueles que já têm uma demanda maior, tu já consegue ter resultados também, já tem case para trabalhar. E se tu tá num momento de negócio onde tu já tem uma receita bacana, já tem fluxo de caixa, já tem um poder aquisitivo, na verdade um poder de fogo, né, para arriscar mais, para testar mais coisas, vai daqui a pouco para procedimentos que de repente não sejam ainda tão conhecidos, que te deem uma margem boa, mas aí tu vai ter que saber que tem um processo de qualificação e de criação de aumento de nível de consciência maior em relação àqueles procedimentos. Mas hoje, se a gente tivesse que dizer o modelo ideal, seria isso, a junção de ticket com demanda, né? E a outra coisa dentro disso que o Júlio citou é trabalhar com essa isca, né? Com essa oferta menor para um procedimento menor, e depois botar a pessoa para dentro e depois que ele virou teu cliente, ele já confia em ti, tu aumentar a tua oferta, complementar a tua oferta com outros produtos. A galera do digital e de info usa muito isso, né? Essa estratégia dentro da esteira. A galera usa muito, já teve um período muito maior, muito mais em alta, algum tempo atrás, que era muito, a galera usava muito e-book, muito essa questão, porque era como tu conseguia comprar um lead barato e depois tu vender outros produtos que estavam dentro da tua esteira. E é uma estratégia que ela ainda não tá num hype tão grande hoje, mas ainda funciona, principalmente para serviço. Porque quando tu trabalha com serviço, principalmente estética, tu trabalha a pessoa precisa confiar no teu trabalho. Total. A pessoa vai entregar ali muitas vezes o corpo dela, o rosto dela para que tu faça um procedimento. Então, tu precisa ter algo que tu consiga captar esse cliente para que tu consiga entregar algo de valor para que ela confie no teu trabalho ali, para que ela possa também fazer outros procedimentos. Então, funciona muito essa estratégia de tu ter uma isca ali, um procedimento mais barato, um ticket mais barato, porque tu torna viável, mais viável financeiramente para o lead que tu está captando, e isso faz com que tu tenha um poder de convencimento, um poder de persuasão maior, porque tu já está comprando a confiança daquela pessoa ali que está confiando no teu trabalho pela primeira vez. Muito bom. Bom, o segundo ponto, então, que a gente mapeou aqui, que eu acho que seria um próximo passo, que é o que a gente utiliza, inclusive, com os nossos clientes, é entender melhor aí esse público, né? A gente definiu os procedimentos que a gente vai trabalhar, e aí pode ser 1, 2, 3 ou 5, enfim, só tem que entender que para cada procedimento vai precisar de uma estrutura, de uma copy, de anúncios, e possivelmente de uma landing page também específica para ela. Depois a gente vai detalhar melhor essa estrutura, mas só para dar o gostinho já. Mas o segundo ponto, depois de definir os procedimentos, seria definir, ou melhor, entender e mapear bem esse público. Isso é independente do nicho, mas no nicho da estética especificamente vai ter alguns pontos diferentes que a gente pode olhar, né? O que tu sugere aí, o que a gente poderia passar pra galera em relação a esses pontos que a gente mapeia do público-alvo para montar uma persona? Tá, perfeito. Esse é um ponto importante da gente tocar também, porque a gente vê no dia a dia, atendendo vários clientes aí, que a gente sabe que muitos clientes eles chegam com uma visão de persona que, na verdade, às vezes acaba sendo muito limitada, que minha persona são mulheres de 25 a 35 anos, e é isso. Mas a gente sabe que a gente precisa ir muito mais a fundo para entender a persona, principalmente quando a gente fala de produtos com tickets diferentes. Um produto de ticket de R$197, por exemplo, tu consegue pegar uma persona que ela é totalmente diferente de um produto de ticket de R$3.000, R$4.000, R$5.000, independente de até qual valor ele vá. Tá? Mas tu precisa entender características específicas daquela pessoa, não só o gênero, mas a idade, o que aquela pessoa faz, quais que são os ambientes que geralmente frequenta, quais que são os hobbies que aquela pessoa tem, qual que é, muitas vezes os livros que ela lê, para que tu consiga entender melhor qual que é o comportamento daquela persona. E aí, entendendo isso, tu vai conseguir ser muito mais assertivo na hora de direcionar quais que são as dores daquela pessoa na hora de comprar um procedimento, na hora de marcar uma avaliação, porque tu consegue fazer criativos, como a gente vai tocar mais à frente, muito mais personalizados. Conversando especificamente com aquela pessoa, com aquela persona, porque quando tu entende isso, a tua persona no detalhe,
tu consegue ser muito mais persuasivo na hora de criar um anúncio, na hora de criar a copy, na hora de fazer essa captação e fazer com que o teu lead ali, o teu potencial cliente, ele entenda que tu tá falando com ele. Porque quando a gente cria toda essa estrutura, a gente entende a persona, o nosso objetivo é fazer com que a gente capte a persona certa para o procedimento certo da forma certa. Muito bom. A gente, daqui a pouquinho, a gente até tá pensando agora, a gente vai falar sobre as métricas também, porque as métricas influenciam muito, né, nessa questão de tu entender as dores. A gente sempre fala que a gente tá comprando a atenção das pessoas, né, e assim, existem alguns grupos de pessoas que a atenção é mais caro, outros são mais baratos. E esse público aqui, o público de estética, esse público de mulheres que é envolvido, que é comprador, que tem comportamento de compra na internet, está interessado nisso aí, normalmente é um público mais caro, porque é um público que outras marcas querem anunciar também. Então, a galera de moda quer anunciar, empresa de viagens quer anunciar, semi-joias, perfume, acessório, enfim. Todo mundo quer esse público feminino entre esse faixa etária que tu comentou aí. Por isso que não dá pra ser tão abrangente, porque senão a gente vai pagar muito caro pra aparecer e não vai aparecer com qualidade. Aí vem a questão de entender muito bem as dores dessa pessoa. Porque provavelmente o anúncio pra ela não vai ser tão barato. Não vai ser barato que nem tu anunciar pra, sei lá, homens que gostam de futebol, por exemplo, vai ter um percentual de um público muito grande aí dentro. Mas para mulheres nesse perfil, não necessariamente precisa ser mulher, né? Porque existem muitos homens que também realizam procedimentos, existem vários procedimentos hoje que vão para os dois, tanto para homem quanto para mulher. Mas aqui o que a gente quer falar principalmente é sobre essa questão das dores e dos anseios, que eu acredito que é o ponto principal para te definir qualquer persona em qualquer área, né? Que é entender muito bem o que vai fazer aquela pessoa realizar um procedimento. Então, um dos pontos que a gente está citando aqui, eu vou me basear mais nele como exemplo, porque é um que está bem latente aqui, que a gente está rodando agora, é o de remoção. E a gente pega, por exemplo, o caso de remoção de micropigmentação, que é um caso comum, a gente vê muito aí na área, e de uns anos para cá ficou muito famoso o lance da micropigmentação, todo mundo lá e pintar, e eu vou falar do meu jeito, tá? Esteticistas, calmem, eu não sou técnico, eu não sou esteticista, eu não entendo, mas é como a gente acompanha esse mercado aí. E só que o que aconteceu? Existiram muitos profissionais fazendo de qualquer maneira, ou pessoas que iam lá e faziam um negócio muito grande, ou desalinhado, e toda a função que vocês que estão me ouvindo com certeza sabem muito melhor do que eu. E o que aconteceu agora? Essas pessoas querem remover eu não vou usar o termo que eu gostaria, mas remover essas micropigmentações ali. E isso é uma dor muito clara, muito forte. Por quê? Porque a pessoa todo dia levanta, se olha no espelho e tá aquele negócio ali na sobrancelha e ela não gosta, né? Se ela tá nesse ponto do que ela não gosta. E aí a dor é muito clara. Então essa pessoa, no momento que ela olhou e ela não gostou mais, ela vai procurar solucionar isso muito rápido. Até uma das discussões que a gente estava tendo aqui nos bastidores antes de começar o episódio era se o que converte mais é a dor ou o desejo, a ganância. E existiam pontos, né, argumentos para os dois lados aí, mas a dor nesse caso é óbvio que vai funcionar muito bem, porque se isso está me incomodando, todo dia eu olho no espelho e aquela porcaria me incomoda, eu vou procurar resolver isso da maneira mais rápida possível. E aí vem tu entender muito bem esse público, tu trabalhar com criativos, com uma comunicação e com um funil que vá diretamente para essas pessoas. Agora, como achar essas pessoas? Entendendo os demais comportamentos dela. Então, a faixa etária de idade que ela vai estar, aonde ela vai estar, né? Porque a gente tem, raios específicos. A pessoa que faz muito procedimento, num bairro X, muitas vezes dentro da cidade, ou frequenta certos lugares, então tu pode utilizar essas estratégias também. Ou são pessoas que consomem outros canais, outros serviços, tem outros interesses que tu consegue mapear. E é óbvio que para quem já está num processo mais avançado é muito mais fácil, porque vai ter dados desse lead. Aí vai lá no CRM, vai lá no banco de dados, vai nas planilhas e vai ver, putz, as minhas clientes todas estão nesse perfil de idade, todas elas viajam em janeiro pra praia, não sei o que, e tu vai mapeando aquilo ali e vai desenhando a persona ideal. Quando tá começando, é meio feeling, é meio achismo, mas o achismo muitas vezes ele também te dá um bom norte. E depois, conforme tu vai coletando dados, isso vai ficando mais preciso, tá? Outro ponto importante nesse processo de entender o público-alvo é o poder aquisitivo, né? Perfeito, o poder aquisitivo é um dos pontos que a grande maioria dos clientes que chegam, eles querem, que nem tu falou antes, eu quero atingir o público B+, o público A. Quer vender só para rico. E aí não é tão fácil assim, não é questão de facilidade, mas é questão de tu entender o teu produto e o teu processo no sentido geral.
Porque essa questão de segmentação, principalmente quando tu trabalha com faixa etária, dependendo não do produto, mas todo produto ele tem ali a sua persona ideal. Então, o negócio ele nunca vai atender todo mundo, ele nunca vai atender, a não ser que seja um produto muito amplo, tu vai atender lá mulheres de 18 a 60 a mais. Sim. Não. E mesmo que seja isso, a forma de comunicação ela é diferente, porque a forma como uma pessoa de 50, 60 anos consome um conteúdo é totalmente diferente da forma que uma pessoa de 18, 20, 25 anos consome. As dores provavelmente vão ser diferentes, então a gente precisa considerar tudo isso na hora de criar uma estrutura para uma clínica de estética, criar um funil de conversão, criar uma forma de abordar o cliente ali, porque no final é isso que vai fazer a diferença ali. Tu conseguir escolher o produto, o procedimento que faça sentido, entender cada vez mais a persona detalhadamente ali, entender qual que é a faixa etária que ela tem ali, todos os detalhes para que tu consiga ser cada vez mais específico e tu consiga fazer com que a pessoa entenda que tu tá falando com ela ali, né? Exato. Porque a gente sempre fala que a pessoa precisa ver um anúncio e ela precisa entender, não, esse anúncio tá falando comigo. Uhum. Porque quando tu faz um anúncio muito genérico, de uma faixa etária muito ampla, tu acaba não conseguindo atingir a persona específica que tu tá procurando ali. Então, quanto mais informações, mais tu conhecer a tua persona, mais tu conhecer quais que são as dores das pessoas que precisam daquele procedimento que tu tá vendendo, isso vai tornar a tua estrutura mais otimizada e cada vez mais assertiva, né? Exato. Um exemplo, acho que bem prático aí para quem está nos assistindo poder entender, é justamente o que a gente está fazendo aqui. Então, por exemplo, imagina que eu vou fazer um anúncio agora chamando as pessoas para conferir esse episódio. Eu falaria diretamente, você é esteticista ou tem uma clínica estética e quer melhorar os resultados do seu negócio, vem conferir um conteúdo onde a gente passa as melhores estratégias para te melhorar a tua clínica, blá, blá, blá. Esse seria um conteúdo básico. A gente vai estar anunciando para uma faixa etária específica, para um gênero específico, com interesses detalhados. Possivelmente a gente vai aparecer para pessoas que não são esteticistas. Inclusive, às vezes eu recebo anúncio de negócio para cabelo. eu não vou usar isso aí, mas, pô, tá na faixa etária, é homem, não sei o quê. Aparece, às vezes, uns produtos para cabelo para mim. E a gente, às vezes, pode aparecer para pessoas que não estão dentro do nosso fit. O que essa pessoa que não tá dentro do nosso perfil de interesse vai fazer? Vai passar o anúncio, tá tudo bem. O nosso anúncio ele pode ser descartado, porque ele pode ser descartado por quem a gente não quer conversar. Agora, para quem a gente quer conversar, aquele anúncio precisa conectar. Por isso que se eu fosse fazer um pitch aqui para chamar para episódio, eu já chamaria direto esteticistas, né, ou donos de agência, de clínicas, porque daí tu vai se conectar. E a galera digital já vem utilizando isso sabiamente, todo período de pandemia, pós-pandemia, a galera utilizou muito isso, que era aqueles anúncios, você é de Porto Alegre, ou você é do Rio Grande do Sul, e é empresário, vem para um evento não sei o que, você faz aniversário, o Érico usava muito isso aí, né? Muito. Você faz aniversário em novembro, não sei o que, vem pra... Os signos também. Dos signos, exato, Nossa. A galera utilizava isso por quê? Para criar identificação. Então, quem não for, vai passar, e quem for, vai conectar. E aqui, quando a gente entende o nosso público, a gente consegue ser assertivo nessa comunicação, né? Isso aí. Muito bem. O próximo ponto que a gente tem aqui para falar com vocês e que seria uma ordem aí de construção desse funil é o posicionamento. O próprio posicionamento do profissional nas mídias sociais, principalmente no Instagram hoje, que é o principal ponto aí de contato, né? O principal canal de contato de todo profissional, né? Não tem hoje... Alguns utilizam outros perfis também, utilizam o TikTok, utilizam o site, utilizam outros pontos, mas o Instagram é a principal porta aí, vitrine de todos os profissionais, né? E dentro disso, a gente mapeou algumas coisas que a gente pode falar sobre como ter esse posicionamento, sobre como criar conteúdo, sobre como utilizar case e tudo mais, mas eu vou deixar tu falar primeiro, depois eu arremato. Não, perfeito. Hoje o Instagram eu não tenho o número aqui agora, mas eu acredito que seja a rede mais usada para criação de conteúdo, principalmente para quem é de serviço. Lógico, todos os negócios podem usar e devem usar o Instagram como um canal de aquisição, mas para serviço ele funciona muito porque tu consegue interagir muito com o teu cliente ali, criar conexão e tu fazer uma produção de conteúdo muito boa ali, relevante, e isso só tende a somar quando tu fala em estrutura de anúncios, quando tu fala em anunciar, porque a base da criação de conteúdo ela é o que geralmente vai gerar o melhor resultado dentro dos anúncios também, porque
como a gente sempre fala, o anúncio ele é meio, ele não é nem início nem fim. Então ele vai potencializar aquilo ali que tu já tá fazendo, a tua criação de conteúdo. E hoje, falando de criação de conteúdo, a gente consegue utilizar várias possibilidades, principalmente para quem é profissional, para quem é dono de clínica de estética, e tu consegue criar vários conteúdos ali para te ter provas sociais, tu mostrar como que os teus procedimentos são. A galera utiliza muita caixinha de pergunta lá, que é pra galera tirar as dúvidas sobre o procedimento, como que funciona, atendimento da clínica, do profissional ali. Isso é um ponto, eu acho extremamente interessante a caixinha de pergunta, porque tu consegue utilizar aquilo ali para entender a tua persona, que é o ponto que a gente acabou de falar. Exato. Então ali tu consegue entender quais que são as dores, quais que são as objeções que estão impedindo daqui a pouco o teu potencial cliente que tá te acompanhando no Instagram ali, de te chamar, de marcar uma avaliação, de marcar um procedimento. Então, é uma plataforma que consegue ser muito utilizada para fazer esse tipo de trabalho. Então, acho que o profissional, o dono de clínica de estética ali, esteticista em si, deve usar muito, fazer muita produção de conteúdo ali, ter uma produção de conteúdo massiva, assim como outras plataformas também que a gente sabe que ter pelo menos um Google Meu Negócio bem estruturado lá, que a gente sabe que uma empresa, uma clínica de estética, ela não vai se sustentar somente com conteúdo orgânico ou somente com tráfego pago. Mas ela precisa ter os canais de pontos de contato do cliente ali muito bem estruturados, porque assim como as pessoas vão lá, consomem o conteúdo dentro do Instagram, elas também vão fazer, na hora de tirar dúvida, elas vão fazer uma pesquisa no Google. E por mais que tu não esteja bem posicionado lá de forma paga, tu precisa minimamente estar posicionado na forma orgânica lá, que é ter o teu Google Meu Negócio bem configurado, os teus horários cadastrados lá, tudo certinho, as tuas informações, o tipo de procedimento que tu oferece lá, para que tu consiga também, daqui a pouco a pessoa te acompanha no Instagram, mas ela não confia o suficiente no teu negócio para fazer um contato e ela vai procurar mais sobre a tua empresa, mais informações, ela vai lá no Google e ela não acha nada. Ao invés de tu tá facilitando a tua comunicação com o teu cliente, barreira, né? tu vai estar criando uma barreira, porque o cara não vai te achar lá no Google. E uma das redes mais buscadas hoje é dentro do Google. Tu já viu aquele meme, nunca te vi no Google? Sim. E aí, figurinha, né? E aí tu tem que usar isso a teu favor, porque se tu Sim. não estiver usando isso a teu favor, certamente o teu concorrente vai estar. Exato, Então com tu vai certeza. basicamente, tu vai aquecer o teu cliente para que ele feche com o teu concorrente, outro. porque tu precisa atingir o teu público de forma estratégica em vários pontos, em vários canais diferentes, para que tu consiga fazer com que a tua empresa se posicione de forma estratégica ali, utilizando tudo que é possível, né? Boa. Aqui a gente já entrou um pouquinho nessa questão dos canais e da jornada, mas antes de avançar nisso, eu gostaria, eu acho que é interessante a gente falar sobre um outro ponto que está linkado com o nicho de estética principalmente, né, que é o foco aqui, que é esse problema da desconfiança. Porque tu citou isso já, e isso na estética eu vejo, porque a gente atendeu vários profissionais dessa área, a gente já teve parceria, eu já tive parceria com empresas que fabricam equipamentos para essa área, que inclusive provavelmente muitos de quem vai estar nos assistindo conhece, que é a Medical Sun, foram meus parceiros por muito tempo, e o que a gente via de principal ponto de objeção dessas profissionais e principalmente dos pacientes. Problemas relacionados à qualidade do procedimento. Então, a Medical Sun, eu vou fazer um jabazinho para a Medical Sun, tá? Mas não é pago, é só para que vocês entendam de onde vem essa referência. A Medical Sun sempre teve um intuito, né, uma preocupação muito grande em mostrar a segurança dos equipamentos justamente por isso. Porque no mercado a gente vê muitos procedimentos errados, feitos de formas erradas, gerando hematomas e vou usar de novo, não é tecnicamente, não sei, mas tendo problemas lá com os procedimentos realizados nas pessoas. Inclusive, rolou por muito tempo aí, até, principalmente na mídia tradicional, televisão, aparecia tanto case de, a mulher foi realizar procedimento e ficou com o rosto todo manchado, todo queimado, ou foi realizar lá um negócio de remoção de pelo, né? De depilação. Remoção de pelo é boa. De depilação e deu efeito rebote, ficou com muito pelo, né? Inclusive o professor Dennis Barnes, que é uma grande referência desse mercado da estética, já teve aqui no Dogcast também. Se vocês não conferiram, vão, por favor, conferir esse episódio que ficou muito bom. E ele falou sobre essa questão aí, sabe? De falsas promessas nesse meio. E a estética, né? As clínicas, principalmente, lidam com esse desafio que é uma objeção de muitos pacientes. Putz, eu não vou fazer o procedimento porque eu já vi um monte de gente se queimando com isso aí.
aí. Então, eu já vi gente tendo problema com esse tal procedimento, eu fico com aquele pé atrás. Então, no posicionamento digital, na criação de conteúdo, na prova social, que nada mais é do que mostrar outras pessoas que fizeram o procedimento, é importante tu passar segurança. É importante tu quebrar essas objeções. Aí vem o lance da caixinha de perguntas, que é muito bom também, porque tu não precisa necessariamente ter perguntas. Às vezes, quando tá começando, ninguém manda, né, caixinha, tu abre a caixinha, ninguém te manda pergunta nenhuma. E isso é normal, fiquem tranquilos, isso acontece com muita gente. Mas o que tu faz? Tu pega algo que é uma dúvida comum da audiência, dos teus pacientes, dos teus clientes, e tu transforma isso numa caixinha de pergunta, tu vai lá mesmo e manda a pergunta, porque tu sabe que é uma pergunta genuína, uma dúvida genuína, e tu responde com o vídeo. Então, ali tu consegue quebrar essas objeções em relação à segurança, mostrando, putz, eu já realizei, mais de 100 procedimentos e não tem problema. Ou a gente sempre faz uma avaliação antes, entendendo o perfil da pessoa. Nessa questão de vários procedimentos estéticos, tem muita restrição em relação ao tipo de pele, ao tom de pele, tem várias questões envolvidas ali, que vocês que estão me assistindo, sabem muito melhor do que eu todos esses pontos. Mas isso é importante vocês passarem para os pacientes também, porque os pacientes, muitos vão ter objeção quanto à segurança e quanto à confiança em relação àquele procedimento, principalmente para quem está começando, né? É uma clínica menos recomendada. Então, nesse aspecto, quando a gente está falando de captação no tráfego pago, especificamente, é muito importante quebrar isso. Se for indicação, daí tu vai dizer, mas as clientes que vêm por indicação de outras clientes, de outros pacientes, todo mundo fecha, não pergunta nada. Porque indicação sempre a pessoa já chega mais pronta. No meu negócio é assim, no nosso negócio é assim, a pessoa já chega mais pronta. Mas quando a gente está fazendo essa captação, principalmente para público frio, que são pessoas que ainda não conhecem vocês, é extremamente importante quebrar essas objeções, ter esse posicionamento bem feito, trabalhar a questão da confiança, da credibilidade, mostrar os cases de pessoas que já passaram lá, mostrar... postar até print, a gente sempre brinca, né? Postar print de mensagens que vocês receberam de feedback dos clientes, porque isso ajuda a reforçar toda essa questão, né? Não, reforça demais. E agora, bom que tu citou, tu imagina assim, uma empresa que ela não tem um posicionamento digital, ela ainda não é conhecida, é uma empresa nova e ela trabalha no nicho de estética, tá? Como que tu vai simplesmente achar que a pessoa vai ver a tua empresa ali a primeira vez e ela vai simplesmente confiar o corpo dela ali? Às vezes é um procedimento no rosto, às vezes é um procedimento em outras partes do corpo, ela simplesmente vai olhar ali, não te conheço, não sei como que é o teu trabalho, nunca ouvi ninguém falando, a primeira vez que eu tô te vendo, e eu vou lá simplesmente, vou marcar uma avaliação, gostei da cara do fulano que tá aparecendo ali. E não é assim que funciona. Exato. Por isso que é extremamente importante fazer esse trabalho de produção de conteúdo, fazer esse trabalho de levar a prova social, levar feedbacks de clientes que já estão atendendo ali, para que tu aumente o nível de consciência, né, do cliente, para que ele realmente venha confiar no teu produto e aí venha, assim, te dar um ponto de confiança ali de marcar uma avaliação, marcar um procedimento. Porque senão fica bem difícil alguém confiar, principalmente estética, né? E às vezes a gente pega no mercado aí algumas promessas que de cara já acabam levando já leva um ponto negativo pro mercado, que tu vê muito aí. Agora tá chegando o verão, por exemplo, já começa a aparecer as promessas ali de emagreça 75 quilos em 7 dias. E aí é muito difícil tu conseguir... Comendo pizza todo dia. Não. Então é muito difícil tu conseguir fazer isso, tu conseguir trabalhar. Todo mercado tem os seus problemas ali com isso, mas se tu conseguir fazer ali, tu não precisa fazer nada mirabolante, como a gente fala. Faz o feijão com arroz, trabalha direitinho a tua rede social, trabalha os teus pontos de contato com o teu cliente ali, gera confiança para ele, mostra a tua cara ali. Muitas pessoas, muito dono de negócio ainda tem aquela trava de fazer story, de aparecer. Isso gera muita confiança, porque as pessoas, principalmente no tempo de hoje, pessoas compram de pessoas, né? As pessoas estão enjoadas, a gente vê falando muito isso, parece clichê, mas as pessoas estão enjoadas de comprar de marcas, né? Uhum. Então, quanto mais tu humanizar o teu negócio ali, mostrar quem é que tá por trás do negócio ali, mostrar os procedimentos, aquilo que a gente já falou, e fica até meio redundante. Mas façam isso, é o básico bem feito que vai funcionar, não é uma estratégia de algo que vai vir, que nem a gente vê às vezes, o funil australiano do fulano. Não, é o básico bem feito, façam isso que vai gerar o resultado no negócio de vocês. É isso aí.
Eu diria chute aqui e versus os clientes que eu já atendi, a gente atende, que o nicho da estética é um dos que as pessoas menos têm trava em relação a isso. Porque as esteticistas, como elas lidam com beleza, elas lidam com estéticas, elas lidam com aparência, né? Elas já têm mais facilidade. Não sei se é facilidade, ou pelo menos elas já entenderam a necessidade de se mostrar e estar no dia a dia. Então, normalmente, quando chega uma esteticista, alguém que é dona de clínica, para fazer um orçamento, para conversar com a gente, essa pessoa já tem um posicionamento bacana, assim, ela já cria conteúdo, ela já aparece na comunicação, ela já tem produção de conteúdo, muitas vezes ela já usa o perfil pessoal dela e linka com a clínica, que é bem legal. Então, eu acho que realmente isso tem a ver com o nicho, isso é um ponto super positivo. Se vocês já fazem isso, continuem fazendo. E se não fazem, tá aí todas as dicas para começar, né? Tem que começar. Bom, depois disso, então, a gente falou sobre definir os procedimentos primeiro, baseado naquelas técnicas que a gente falou sobre ticket, que é o preço do procedimento e a demanda, entender o público-alvo, posicionamento no digital, trabalhar essas questões de objeções, confiança e prova social. E aqui a gente viria agora para segmentação. Tá? Nessa parte de segmentação, que é um ponto interessante, inclusive para quem já rodou tráfego, sempre já tem aquela coisa, eu anuncio, mas só vem lead desqualificado, que é o famoso problema aí da galera que roda tráfego, muitas vezes sem estratégia, ou sem entender todos esses pontos que a gente está passando aqui. Como que as pessoas podem, o dono estética que de repente vai contratar um gestor, ou vai contratar uma agência, ou vai de repente até usar mesmo o botão, como elas podem entender quais são as opções, ou se elas contratarem um profissional, como é que elas cobram o profissional em relação à segmentação, opções, o que a gente tem dentro desse mercado que tu acredita que faz sentido passar aí para quem está nos assistindo? Bom, falando de segmentação, então, a gente tem várias alternativas, tanto dentro da plataforma, como dentro da própria estratégia de criação de criativos, né? E é extremamente importante saber isso, porque tu consegue segmentar por faixa etária, por gênero, por geolocalização ali, mas eu ainda acho que um dos principais pontos de segmentação, ainda a gente fala de criativos, porque tu consegue ser muito mais assertivo no criativo ali, porque às vezes tu faz a tua segmentação, e talvez a segmentação dentro da plataforma ela não funcione tanto quanto o criativo, porque no criativo tu consegue falar especificamente com o teu cliente, tu consegue fazer aquilo que a gente falou antes, que é fazer com que a pessoa entenda que tu tá falando com ela. Então, tu tá anunciando, por exemplo, para micropigmentadora. Tu pode até juntar uma segmentação entre geolocalização e o profissional que tu quer atingir. Por exemplo, fazer um anúncio para micropigmentação, eu posso utilizar ali, por exemplo, você que é micropigmentadora em Lajeado, e aí tu consegue desenvolver o resto da copy ali, tu consegue fazer esse tipo de segmentação, e aí tu consegue também fazer com que isso seja mais assertivo ali, e tu vai entendendo melhor o que funciona dentro dos criativos, falando propriamente de anúncios, né? Boa. Esse caso que tu citou seria mais para quem vende serviço para outros profissionais, serviço não, o curso, enfim, alguma mentoria, alguma coisa para outros profissionais. Exato. Mas na parte de cliente mesmo, de procedimento, que a gente não necessariamente vai saber se a pessoa é um advogado ou quem ela é. Às vezes sim, se tu tiver um bom mapeamento do resultado, mas tu pode utilizar todos os outros pontos, tanto de interesses quanto demográficos, né? Demográficos é a localização, o gênero, idade, quanto interesses, quanto os famosos públicos semelhantes, que esses muitas vezes são os melhores que a gente tem aí como opção dentro da plataforma, que a plataforma que a gente sempre cita é o gerenciador de anúncios, tá? Pra quem entender o que os caras estão falando de plataforma, a gente fala do gerenciador de anúncios. Então lá dentro a gente tem a opção de subir uma lista de clientes, e isso muitas vezes as pessoas não sabem, e é transformador e é poder. A gente sobe uma lista de clientes, dos clientes que tu já atendeu, com o nome, o telefone, e-mail, ou as informações básicas que tu tiver lá dentro, e a gente diz pro Facebook, tanto o Facebook quanto o Google, a gente diz para eles assim, esse é o meu perfil de cliente ideal, essas pessoas aqui compram de mim, essas pessoas realizam procedimentos comigo todos os meses, tem sessões todos os meses. Agora Facebook, procure pessoas parecidas com essas.
É isso que é o público semelhante, para quem já conhece, já tá mais acostumado, o público lookalike. Então, a gente dá essas informações pro Facebook e a gente diz, a gente quer pessoas semelhantes a essas. A gente consegue ter semelhante de engajamento, semelhante de pessoas que visualizaram um vídeo, semelhante de quem mandou um direct, mas o mais assertivo sempre é o lookalike, o semelhante de pessoas que já compraram um produto, ou, né, ou realizaram um procedimento De aí, lista, né? dentro da clínica, né, que seria um público de lista. Então, quando tu consegue ter isso, aí tu vai para um nível de segmentação muito mais assertivo. Mas, para não depender só dessas opções da plataforma, o que o Júlio falou, eu acho que é muito bem pontuado, e a gente já tinha citado antes também, que é segmentação no próprio criativo. Falar especificamente. Então, citando o exemplo, é complicado, a gente vai chegar na parte dos anúncios, mas na área estética é um pouco complicado a questão da copy, porque tu não pode mostrar procedimentos, tu não pode mostrar áreas do corpo muito expostas, e também tu não pode deduzir muita coisa do paciente. Um exemplo, a gente já tentou rodar criativos que diziam assim, se você está insatisfeita com o seu sorriso, principalmente na área odontológica, né? A gente tem uma transformação que vai renovar teu sorriso, tudo mais. Esse tipo de anúncio, anos atrás, já era barrar de cara. Hoje, alguns passam, alguns não passam. Porque vai contra as políticas do próprio Meta, né? Do próprio Facebook. Então, é necessário cuidar esse tipo de coisa. Às vezes a esteticista vai lá, produz um baita criativo, contrata até um filmmaker, faz um baita criativo, manda pro gestor de tráfego rodar, o gestor de tráfego sobe o anúncio, dá recusado, dali dá rejeitado em 5 minutos. Por quê? Porque ou tu mostrou, expôs muito corpo, né? A gente vai falar um pouquinho mais pra frente, ou tu fez essa questão de dedução do sentimento, da sensação da pessoa. Então, quando a gente fala de segmentação, dá para segmentar no criativo, mas é importante cuidar. Use segmentações, coisas mais leves. Esse é um bom ponto que tu tocou agora, porque no nicho de estética isso é extremamente complicado, né, em comparação a outros nichos, porque tu precisa cuidar com o texto que tu vai usar, tu não pode utilizar palavras muito agressivas dentro da tua copy. Afirmações, né, de promessas. De promessas muito fortes. Tu precisa cuidar com a imagem que tu tá colocando ali no teu criativo, no teu anúncio, porque tu não pode mostrar muita pele. Exato. Agora, há poucos meses, o Facebook lá, por lei, acho que aprovou a lei que era possível, poderia utilizar agora o antes e o depois, né? Que sempre foi uma barreira ali dentro, e geralmente é o que a pessoa mais se atrai ali, que é tu mostrar como que tava a situação ali do procedimento que tu fez e como que foi a transformação. E ainda assim, hoje, com a permissão, ainda tu tem que cuidar, porque ainda pode gerar problema. Então, é extremamente importante o próprio dono de negócio, dono de clínica, esteticista ali, saber o que é possível, o que pode usar, para que também, daqui a pouco, não tenha que estar sempre fazendo esse retrabalho. Como tu falou, vai lá, faz um criativo bacana, faz tudo certinho, bonitinho. Gasta pra fazer, né? Gasta pra fazer. E não tem uma orientação dizendo e fazendo essa orientação do que pode, do que não pode, do que é viável, do que não é viável, que no caso a pessoa que está responsável por fazer essa orientação pode ser o gestor de tráfego, pode ser a agência. Então é extremamente importante, o dono de negócio ele não precisa estar dentro da parte da gestão de tráfego, mas ele precisa saber o que pode ser feito ali para que ele também otimize o tempo dele, ele faça os criativos da forma correta. Exato. E sempre buscando fugir dessa parte de ter um anúncio rejeitado ou até mesmo um bloco na conta dele ali, porque muitas vezes a gente sabe que pode acontecer da pessoa perder até o Instagram dela ali, às vezes tem uma audiência e acaba perdendo toda a audiência simplesmente por um erro que poderia ser evitado se tivesse a orientação correta. Um exemplo, tá? Vou usar mais um exemplo que aconteceu comigo. E já tem aquele meme do Ney que tu me mandou, né? Errei, fui moleque. Eu já fiz. Quem não errou, que levante a mão, né? Eu já errei nessa parte de anúncio para uma cliente, inclusive, sobre ozônio retal, tá? Eu não sei até se esse episódio não pode ser derrubado por isso. Mas acho que não. Eu não vou monetizar. E muitos esteticistas, muitas clínicas rodam, né, esse tipo de procedimento. Ficou muito famoso aí de uns anos pra cá. E assim, é muito delicado, é muito melindroso, porque se tu colocar ou na cópia ou no vídeo, a chance do anúncio ser rejeitado e tu ter a conta bloqueada é muito grande.
Tá? Então aqui a gente tá falando porque a gente vive isso no dia a dia, a gente roda, a gente já tomou bloqueio, já perdi conta por causa disso, inclusive. Então cuidem com esse tipo de coisa. E muitas vezes para quem tá começando a anunciar ou já tá anunciando e não tem muito bem a orientação do gestor ou da agência, vai estar lá investindo, fazendo um monte de criativo, vai botar para rodar e vai ser travado, vai bloqueado, vai perder conta. Muitas vezes se é pagamento manual ou Pix, tu vai perder o saldo que tem na tua conta parado lá para tu conseguir reembolso disso, é uma função. Então essa parte de anúncios que a gente já entrou aqui é bem chata, bem importante ser cuidada, tem que ler bem as políticas, tem que entender muito e tem que tentar fazer mais relacionado a coisas mais leves, sabe? Tentar pegar mais leve nesse ponto, não ir tão pesado, porque o risco de bloqueio é muito grande. Se tu não tem problema com isso e tá disposto a fazer conta todo dia, ou o teu gestor vai fazer conta todo dia, e anúncio todo dia, e função, tudo certo. Mas é um baita ponto de alerta, eu acho, para quem tá pensando em ingressar nesse mundo aí da captação do tráfego, né? Perfeito, porque imagina, tu tem ali um bloqueio por semana, você tem que estar trocando conta, enquanto tu tá precisando criar audiência, fazer receita ali, isso é extremamente inviável pro negócio, né? Total. Então precisa ter, e aí a gente sempre tenta, pelo menos aqui a gente tenta levar o máximo de informação para o cliente, né, para que ele consiga fazer o criativo da melhor forma ali. A gente inclusive dá sugestões de copy para usar, sempre faz uma pesquisa dentro da biblioteca de anúncios para ver o que já está rodando, para que a gente consiga oferecer para o cliente também um norte para que uma referência para que ele consiga criar criativos ali que a gente não vai ter problema, e isso é o que a gente espera, né, sempre tá orientando o cliente ali para fazer isso do melhor jeito ali e evitar esse tipo de problema, porque é dor de cabeça tanto para quem tá atendendo ali que vai precisar resolver o problema, tanto pro dono de negócio que tá no dia a dia da correria ali e tira um tempo para fazer isso e daqui a pouco dá errado. Exato. Dica extra, tá? Essa vale tanto para quem vai contratar um gestor para saber cobrar ele, inclusive os gestores vão ficar de cara com a gente, mas tudo bem. Quanto se tu é um gestor de tráfego, tá olhando esse conteúdo aqui para aprender as estratégias, vai uma dica bônus aí de graça, tá? Testar os criativos separado, né? Boa. Tem a tua campanha rodando, tem os teus conjuntos rodando, com os criativos rodando, que tá lisinho, tá funcionando, deixa aquilo ali, não mexe, não bota criativo novo lá dentro. Cria uma campanha separada ou um conjunto separado e testa esses criativos novos que tu não sabe se vão ser aprovados ou não, por causa de copy, por causa até das imagens, separado. Normalmente, ali, se ele for registrado, não afeta o restante das campanhas. E se der bom, depois tu bota nas campanhas de praxe. Né? Perfeito, isso é um detalhe. E aí a gente entra numa parte mais técnica. Exato. Mas vou tentar explicar de uma forma mais grossa. E aí a gente já parte para um ponto que é contingência, né? Contingência nada mais é do que tu criar uma estrutura preventiva referente aos tipos de bloqueio. Porque quando tu pega um nicho até de estética, que não é tão pesado, mas pode acontecer esse tipo de bloqueio, o ideal é sim tu conseguir criar uma estrutura onde tu tenha uma conta que seria um backup, para que tu consiga trabalhar isso, fazer esses testes, ver se tiver anúncios que forem rejeitados, que sejam nessa conta que tu não vai usar para utilizar ali nos anúncios, né? Porque a gente precisa se atentar, e se tu é dono de negócio e tu não sabe, ou se tu é um gestor e tu não sabe, toda a conta de anúncio, toda a estrutura ali de anúncio do Meta, ela tem uma qualidade da conta. Então tu precisa considerar isso, tu precisa criar esse mecanismo de antecipação para que tu não tenha esse problema, porque conforme a cada anúncio rejeitado, por exemplo, tu vai perdendo e vai diminuindo a tua qualidade da conta. Então, não é só simplesmente tu pegar o anúncio ali, mandar pro teu cliente fazer e tu subir de qualquer jeito. Tu precisa saber o que fazer, como fazer e no tempo que fazer para que tu consiga ter uma ação preventiva ali. Tu não passe o contrato todo ali, ou o momento todo que tu tá atendendo o cliente apagando fogo e não vai gerar resultado, vai sempre estar resolvendo o problema, né? Exato. Eu vou aproveitar, eu vou dar mais uma dica de contingência, porque essa também vale não só para quem opera, para gestores, mas principalmente para vocês que são empresários e vão estar ali pagando pela brincadeira, tá? Porque aconteceu comigo também recentemente. Tomem cuidado com o cartão de crédito nas contas, porque isso também é contingência. Tu vai lá, bota teu cartão na conta, utiliza o mesmo cartão na conta que tu utiliza para todas as tuas compras online, do nada tua compra lá da Shine, ou seja, lá de onde for, sofre um bloqueio, é clonado tua conta, tu tem problema. O risco da tua conta de anúncio ser bloqueada por causa disso é muito grande também.
tá? Então, o meta é delicado, o meta é sensível, e a gente tem que se adequar e jogar as regras conforme o jogo. Aqui a gente já saiu um pouquinho de captação, de estratégia em si, mas a contingência é tão importante quanto, porque se tu não tiver contingência, tu vai rodar tráfego, vai ter sempre conta bloqueada e vai dar problema. Então, às vezes, surgem os bloqueios do nada que não tem o que fazer mesmo, tá? A gente passa por isso também, inclusive recentemente teve aí um bloqueio em massa de contas do Google, sem explicação, tenta reaver, tenta chamar o suporte e não tem o que fazer. Mas essa questão do cartão aconteceu comigo recente, a gente passou 15 dias tentando reaver a conta, a cliente mandando os dados, mandando tudo, só que ela não me falou desse pequeno detalhe do golpe do cartão, que o cartão tinha sido clonado. E ela conseguiu reaver e tudo mais, na conta não apontava isso, tava o bloqueio lá, eu tentando chamar em suporte, função, até que ela me disse, não, mas é que eu tive meu cartão bloqueado. Inclusive da estética, por isso que eu tô citando o caso, né? E aí eu falei, então tá aí, tá explicado. E aí essa conta a gente não conseguiu recuperar. Eu fui lá, tive que criar uma conta nova, fazer todo o processo, toda essa contingência. Então, cuidem com o cartão. A recomendação é, criem um cartão virtual especificamente para utilizar nas contas de anúncios. Só para isso. Se der bloqueio, tu sabe que foi aquilo ali. Agora, tu comentou, lembra que eu te comentei daquela esteticista também que chegou pra mim com a conta bloqueada lá, e aí já vai aproveitar que a gente entrou mais nesse assunto agora, pra quem tá anunciando, tá? Tanto pra gestor quanto pra negócio, agora presta atenção nisso que eu vou falar, tá? Motivos que tu pode ter o cartão bloqueado, a tua conta bloqueada dentro do Meta, do Facebook, anunciando, independente do nicho que for, tá? Referente a pagamento. Cuidado na hora de o cartão que tu vai cadastrar, cuidado para não usar em locais que tu geralmente não usa. Se tu viaja muito, cuidado para não ficar usando o teu cartão em cidades, em países que tu não tá ali de costume, porque o Meta vai identificar como uma ação suspeita e ele vai bloquear a conta, ele vai bloquear o método de pagamento e é uma dor de cabeça enorme para te conseguir trocar esse método de pagamento. Outro ponto extremamente importante para te cuidar para não ter bloqueio. Muito cuidado para não ficar acessando o Facebook de outro aparelho, de navegadores diferentes, lugares diferentes. Isso é extremamente técnico, mas é um dos pontos mais importantes e talvez um dos que mais gere bloqueios hoje dentro das contas do Facebook. Embora a gente tenha bloqueios que a gente não consegue controlar, quanto mais cuidado tu tiver com a tua conta, mais tu vai conseguir evitar isso. Então, método de pagamento, acesso dentro do Facebook, de celulares diferentes, navegadores diferentes, lugares diferentes, cuidem muito, porque isso provavelmente vai gerar com uma interpretação do algoritmo do Meta lá, que é uma ação suspeita e vai bloquear a conta. Verdade. E isso é, né, que nem tu falou, tá mais linkado à contingência e segurança, é uma parte mais técnica, mas é muito importante vocês entenderem, porque quem vai sofrer no final das contas são vocês. Outra coisa bem básica que muita gente não faz, quando a gente pega uma conta, a gente sempre pede para pessoa rever isso, é a autenticação em 2 fatores. Uma coisa simples, ninguém gosta de ficar botando código lá toda vez, mas faz isso no teu Instagram, faz isso na tua conta de anúncios, faz isso no teu e-mail, porque isso protege. A gente tá numa era aí de cada vez mais, existem, pessoas especializadas, né? Equipes especializadas em golpes, em hacking, em compra de contas. Eu não vou nem abrir o submundo aí né, dos problemas de contas hackeadas e problemas, que isso é um baita problemão aí, de repente fica para um outro episódio. Mas existem pessoas só fazendo isso. Então, utilizem a autenticação em 2 fatores ali, cadastre teu número, teu WhatsApp, guardem aqueles códigos que o Instagram vai te dar lá no início, porque isso vai fazer diferença depois se tiver uma tentativa de hack na tua conta. Sim. Né? Boa. Então, olha só, a gente da segmentação, a gente já falou um pouco sobre segmentação, a gente falou sobre canais, a gente falou sobre anúncios e copy, né? Deu uma pincelada. E a gente falou sobre contingência também. A gente abriu um universo dentro do universo dentro, mas com dicas, eu acho que se vocês pegarem, muito boas. Outra coisa, antes da gente ir para talvez a parte mais delicada do episódio, que é o atendimento. Antes da gente entrar nisso, a gente queria passar para vocês um pouquinho sobre nomenclatura, né, e as métricas principais, porque isso, inclusive, quando a gente estava conversando antes com a equipe aqui, antes de iniciar o bate-papo, são coisas que pra gente que tá operando as campanhas são naturais, mas muitas vezes para quem tá do outro lado, para vocês que estão aí iniciando nesse mundo, não conhece. Então a gente mapeou aqui, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 métricas principais, que provavelmente vocês vão ouvir ou vocês precisam saber
para conseguir ter bons resultados no tráfego, até para cobrar, né, a agência ou o gestor que estiver com vocês. Então, essas são as 7 métricas e siglas que vocês precisam conhecer para dominar aí essa questão da captação e não serem pegos de surpresas ou pegos de surpresas mais por coisas que vocês não conheciam. Primeiro deles, CPM. CPM é o custo por 1000 impressões, então o quanto a gente paga, o quanto vocês pagam para aparecer 1000 vezes no Meta ou no Google, CPM. Isso é a métrica, a primeira métrica, a primeira coisa que a gente faz no anúncio é aparecer, primeiro pagamento, o primeiro custo que a gente tem é aparecer. Então o CPM é o custo por 1000 impressões. Depois a gente vai ter um CTR, que aí é a taxa de pessoas que visualizaram o teu anúncio, viram o teu anúncio para as que clicaram nele e foram lá para a tua página ou para o teu WhatsApp. A gente vai ter o CPC, que daí é o custo por clique, tá? Esse custo por clique é o quanto a gente pagou para a pessoa clicar no anúncio e ser direcionada para a página ou para o WhatsApp. O CPA, que daí é o custo por aquisição, ou o CPL, que seria um custo por lead, mas que significa a mesma coisa. E o CPA é o quanto a gente paga para ter um lead hoje. Então, esse custo varia muito, tá? Tu vai começar a anunciar, de repente tu vai pagar 5, 10, 15, 20 reais para ter um lead. De repente, um procedimento mais caro, tu vai pagar 30 reais para ter um lead. De repente, um procedimento mais barato, tu vai pagar 5 reais. Esse custo, quando a gente começa, a gente não tem parâmetro. A gente tem que ir testando e tentar baratear, desde que seja um lead qualificado. Alguns nichos vão pagar bem mais caro, o nicho imobiliário pode pagar um CPA bem mais caro, porque depois na margem faz sentido, mas essa métrica é sempre assim, ela precisa ser levada com outros pontos aí da estrutura junto, tá? E aí a gente vem para as métricas, eu tenho o CAC ainda também, que está entre as 7, o CAC é o custo de aquisição de cliente, não necessariamente está linkada com o tráfego, mas se tu roda tráfego, tu precisa mapear o tráfego e as outras coisas também, então o tráfego que tu usou, a tua equipe de gestor, a tua equipe de marketing, a avaliação, a pessoa vem na avaliação, o café que tu vai dar para ela, o tempo que tu fica com ela ali, que muitas vezes a avaliação é gratuita, tudo isso tem que estar contabilizado no teu CAC, que é o custo de aquisição desse cliente. Depois, quando ela pagar, ela realizar um procedimento, tu dilui esse custo e tu entende quanto tu está pagando por captação de cada cliente. E aí a gente vem para as duas métricas de retorno, que é ROI e ROAS. O ROI é o retorno sobre investimento, então o ROI é sobre todo investimento que estiver na captação, no tráfego como um todo e em todas essas estratégias de marketing, e aí tu dilui isso, subtrai isso, né, do quanto tu teve de lucro com a operação, do faturamento para tu entender o teu ROI, e o ROAS é diretamente o retorno sobre os anúncios, tá? Sobre os ads que tu for rodar. Então, tu foi lá e gastou, 5 mil reais no mês com anúncios. Tu vai ver o quanto tu teve de faturamento com aquilo, e tu vai fazer essa divisão, e aí tu vai chegar no ROAS, que é a divisão desse valor, do quanto tu teve de retorno, quanto teve de faturamento versus o quanto teve de investimento em anúncios. Então, um pouco mais técnico também, mas são 7 métricas aí essenciais que, se vocês dominarem, vocês vão estar à frente de 99% dos empresários, de pessoas que rodam o tráfego na internet. E é extremamente importante, tu não precisa dominar, não precisa dono de negócio, não precisa ser um gestor de tráfego, tá? Mas é extremamente importante entender por quê, porque isso influencia diretamente no resultado. Às vezes tu pega o dono de negócio lá e ele acredita que está pagando um custo alto, tá? Ou um custo barato, independente. E aí, aonde que isso está linkado em entender isso? Porque quando ele entende qual que é o custo por clique ideal dele, por exemplo, ou qual que é o CPA, o custo por ação dele ideal ali, ele vai conseguir ter uma percepção mais tangível sobre o que é caro e o que é barato, justamente ligado a isso e ligado ao ticket do produto dele ali. E outro ponto importante é que a gente sempre trabalha na otimização dessas métricas. Por quê? Porque às vezes tu pega um negócio que ele tem um valor X de investimento e conforme tu vai fazendo as otimizações e tu consegue melhorar, por exemplo, o custo por clique, tu consegue fazer uma redução, tu consegue gerar mais tráfego para ele utilizando o mesmo investimento. Então ele vai ter mais pessoas acessando a página dele, acessando o Instagram, conhecendo a empresa dele com um custo menor. Então é extremamente importante ele entender essas métricas para que ele entenda o que é saudável também para dentro do negócio dele. Porque aquilo que a gente sempre fala e comentou ontem até, cara, o dono de negócio, o dono de clínica de estética, ele não tem que entregar o marketing dele e simplesmente delargar, tá? Mas ele precisa entender o que é que está sendo feito dentro do negócio dele, até para que ele saiba como cobrar e saiba como que estão os resultados dele, porque simplesmente se ele não souber o que cobrar, se ele não souber como analisar isso junto com o gestor,
ele pode estar pegando uma pessoa que talvez não tenha tanta experiência, não esteja trabalhando as melhores estratégias dentro do negócio dele, e ele não vai saber isso, ele não vai conseguir identificar isso. Então, por isso que é importante ele entender pelo menos o básico para que ele consiga mapear isso e estar dentro das estratégias do negócio dele para que os resultados e o crescimento seja feito da melhor forma, né? Exatamente. E aí, se tu tá contratando um gestor e tu souber isso aqui e ele não souber, já descarta. Aí o gestor tá perto. Já descarta, porque isso aí é o básico, né? A gente que tá no mercado precisa conhecer. E eu acho muito válido vocês que estão rodando tráfego conhecer também. Eu vou dar um link bem rapidão só pra gente dar um exemplo com isso, que começou uns anos atrás, pelo menos para mim, né, quando a gente teve uma expansão aí do mercado de investimento. O mercado de investimento era dominado por grandes empresas, grandes bancos e pessoas com muita grana que investiam. De uns anos para cá, principalmente com essa onda ali 2017, 2018, que começou os grandes criadores de conteúdo, Natália Arcuri, o Primo Rico, né, o Thiago Nigro, depois veio o Bruno Perini, tiveram vários outros também. Mais antigo ainda tinha o Serbasi também. Eles começaram a trazer, cara, as métricas o que é uma carta de crédito, o que é um financiamento, um fundo imobiliário. Eles começaram a trazer essas siglas, LCI, LCA, um CDB, eles começaram a trazer essas siglas pra massa, pra grande galera, e muita gente não dominava, só quem conhecia aquilo ali era um cara que operava no mercado financeiro, né? Até as siglas das ações, das empresas, das companhias. Não sei se esse é um mercado que vocês dominam ou conhecem ou não, mas possivelmente sim. E hoje é muito mais natural, muitas pessoas também conhecem isso. E aí tu vai contratar um gestor financeiro ali, alguém para cuidar dos teus investimentos, se tu souber essas siglas, essas métricas, tu já vai estar muito à frente, tu já não vai ser enganado. Então, o nosso objetivo com o episódio, com o podcast todo e com esse episódio específico é trazer conhecimento. Por isso que a gente acha que faz sentido trazer isso para vocês. Perfeito. Inclusive, depois eu vou pedir pra edição, vou ver se eles me ajudam e eles botam a sigla e o que significa cada uma delas enquanto eu tô falando. Aí, ó, vai ficar pra vocês. Produção. Muito bem. E aí a gente vem agora para finalmente já, mas para dois pontos essenciais que talvez sejam os maiores problemas que a gente tem hoje, e problema que quando eu digo é desafio, porque precisam ser solucionados dentro da captação de novos clientes, de novos leads aí para clínicas estéticas, que é o atendimento e o pós-vendas. E do atendimento, o melhor hoje a ser feito é o processo que o Júlio vai falar a seguir. O maior desafio dentro do negócio hoje talvez seja o atendimento, a área comercial, né? Que a gente sempre tanto fala e tanto tenta acertar e fazer com que a gente ainda acredita nessa união entre marketing e comercial, né? E a gente vê atendendo esses nichos de serviço como estética, que ainda é um grande gargalo dentro desse nicho. Então, vamos falar um pouco sobre como sanar esse problema, como tentar contornar esse desafio, que é utilizando, principalmente para quem atende dentro do WhatsApp, que eu acho que é a realidade da grande maioria, e como utilizar scripts de vendas para que tu consiga ter uma assertividade maior dentro do atendimento. Porque hoje, falando de serviço, se tu não conseguir fazer a recepção do teu lead de uma forma estratégica com o teu atendimento ali, certamente aquele lead, se ele tiver uma experiência ruim já no atendimento de WhatsApp, ele certamente não vai voltar a comprar da tua empresa, nem pela primeira vez, e certamente a gente sabe que notícia ruim se espalha rápido, né? Então é extremamente importante tu criar um script de vendas e saber como fazer isso, tá? Que é como tu recepcionar o teu lead ali, colocando uma mensagem de recepção ali, falando da tua empresa, recebendo aquele lead com uma cordialidade ali, tu não vai atender o teu lead de uma forma grossa ali, porque além de tu fazer com que aquele lead ali tenha uma experiência ruim, o posicionamento da tua marca, o posicionamento da tua empresa, ele já começa no atendimento dentro do WhatsApp ali. Então, tu precisa ter uma boa recepção ali, colocar uma mensagem, às vezes uma mensagenzinha pronta, recebendo ali, seja bem-vindo à clínica tal, meu nome é fulana, como que eu posso te ajudar? É extremamente importante tu ter essa recepção e tu criar mais mensagens que tu consiga fazer a condução desse lead, porque o atendimento nada mais é do que, a gente falou isso ontem, do que a condução do lead até o ponto que tu quer que ele chegue, que na grande maioria das vezes é uma avaliação. Então, introduzir dentro desse script
mensagens que tu consiga entender quais que são as dores dele, entender se aquele procedimento que ele está procurando é uma prioridade, entender se ele tem pressa em fazer aquilo ali, entender um pouco também, colocar perguntas ali sobre... Lógico, tu não vai perguntar sobre o poder aquisitivo dele diretamente, mas colocar perguntas ali que tu consiga entender se ele tem o potencial de compra do teu produto também. Por exemplo, tu entender daqui a pouco, para te conseguir utilizar gatilhos que tu possa utilizar na própria argumentação do teu script ali e fazer com que ele seja mais persuasivo. Por exemplo, tu colocar uma pergunta ali, fulano, legal que tu gostou do nosso atendimento aqui, gostou dos nossos procedimentos, mas deixa eu te perguntar para mim poder entender melhor o teu momento hoje. É uma prioridade para ti fazer o procedimento tal, para que a gente consiga criar algo personalizado aqui, talvez consiga até adiantar esse procedimento para um horário da agenda que está ocupado aqui, porque daí tu entende se aquilo ali é uma prioridade ou não, e daqui a pouco tu vai entrar num momento de conversa com o teu lead, que ele vai criar uma objeção ali, mas que ele não se sente confortável em falar. E daqui a pouco ele vai te largar uma lá que é muito normal, né? Eu vou ver e depois eu te retorno. Quando tu consegue mapear isso dentro do teu script, tu consegue entender e fazer com que ele te revele se é uma prioridade ou não, se é uma dor para ele que ele quer resolver rápido, tu já consegue matar aí uma objeção que ele não vai conseguir te dizer isso, entendeu? Porque daí tu vai conseguir contrapor ele, dizer, fulano, anteriormente tu me falou que era uma prioridade para isso, então, tirando isso, tem algo a mais que esteja te gerando uma dúvida hoje, porque a gente está aqui para conseguir te atender e tirar todas as tuas dúvidas para que a gente consiga te atender da melhor forma. Então é extremamente importante tu ter um bom script ali para que tu consiga fazer essa condução, entender quais que são as dores e conforme o volume que tu vai atendendo de pessoas dentro do WhatsApp com o script validado, tu consegue validar também quais que são as maiores dores dos teus leads que estão chegando ali. Então tu consegue... Isso vai virar criativo depois. Isso vai virar né? criativo, isso vai virar conteúdo, isso vai virar a base de tudo que tu vai criar para atingir o teu público. Então tu consegue fazer isso de forma cada vez mais assertiva, cada vez mais detalhada e cada vez mais personalizada para o teu público. Então isso, além de gerar o teu atendimento ele ficar mais qualificado, tu vai gerar muito mais conexão com a pessoa que está chegando ali e com a pessoa que tu está atingindo nos teus canais de aquisição. Total. Outro detalhe dentro do atendimento, acho que tu já matou muito essa questão de script, realmente muda o jogo, mas é quem vai atender, né? A pessoa que está atendendo. Perfeito. Porque em clínicas, principalmente, muitas vezes, quando tu tem vários profissionais atendendo dentro da clínica, tu vai ter uma secretária e ela vai atender os pacientes ali, os clientes e todos os profissionais. E não tem problema nenhum, mas um lead na captação ativa, ele não vai chegar e vai te dizer, qual horário que tu tem para eu ir aí. Isso vai ser 1 em 100, 1 em 1000, possivelmente vai chegar e vai pedir o horário, e vai agendar o horário, e vai ir no horário e vai fazer o procedimento. O restante vai querer saber mais informações, vai querer saber quem tu é, vai depender do atendimento para ele saber se ele gosta de ti ou não, ele vai precisar de aumentar o nível de consciência dele, ele vai precisar saber depoimentos, ele vai ter que ter uma série de coisas, que são todas as coisas que tu aumentou aí do script, para daí decidir se essa pessoa vai avançar e realizar o procedimento, marcar, né, agendar o procedimento, ali a avaliação ou não. Então, a nossa sugestão sempre tenha uma pessoa especificamente para atender os leads, e essa pessoa, ela precisa entender muito mais de vendas do que necessariamente ser tecnicamente bem treinada do procedimento. Óbvio, vai ter que entender os procedimentos para passar as informações, mas é muito importante que ela seja muito boa vendedora, que ela saiba identificar esses pontos aí, esses gargalos, essas dores, e mapear e já quebrar essas objeções na conversa e levar a pessoa para marcar um atendimento. Não pode ser alguém que está lá só esperando a pessoa vir dizer que quer agendar e ela só marca o horário e o dia, né? Porque senão a captação não vai funcionar, os resultados não vão ser bons e tu vai dizer que tu só recebe lead desqualificados. Então essa parte do atendimento, ela é o que muda o jogo total, vai fazer a diferença no teu negócio. E aí a gente vem ainda pro último ponto, que seria o pós-venda, né? Que o pós-vendas é tão importante e tão essencial quanto, que é esse acompanhamento dessas pessoas. A gente está partindo de um pressuposto aqui de que o produto, a entrega e os procedimentos são bons, né? Não vai ter nenhum problema, tá tudo zero, a pessoa gostou, tudo certo, óbvio que um outro cliente satisfeito acontece, né? Vai acontecer, mas se for tudo bem, agora vem esse processo de tu manter essa pessoa aquecida, né? Mandar uma mensagem, mandar outros casos que tu tá atendendo, continuar gerando conteúdo para pessoas que estão em atendimento, com dicas de, depois que tu realizou o procedimento tal, o que tu deve fazer, o que funciona muito para a parte estética, né?
Parcerias com profissionais, por exemplo, de alimentação, né? Nutricionistas, profissionais de fisioterapia, fugiu o nome, personagens, mostrando dicas de cuidados com o corpo, com outras possibilidades. E tu vai complementando esse conteúdo. E outra coisa que funciona, que aqui a gente está falando especificamente sobre tráfego, é rodar campanha de remarketing para essas pessoas também. Então, tu pode mandar uma mensagem no WhatsApp, mas também tu pode continuar impactando essas pessoas. Tu pode, inclusive, ativar um lembrete para essas pessoas. Então, tu tem pessoas que realizaram o procedimento em novembro e agora iniciou dezembro, essas pessoas têm que vir fazer a segunda consulta. Tu pode ter um criativo lá falando especificamente: oi, tô aqui só para te lembrar que é o segundo mês, tu precisa realizar a segunda sessão do teu procedimento. Cara, olha o nível de conexão que tu pode ter com o teu paciente. Tu sobe essa lista de pacientes lá pro Meta e vai anunciar só para essas pessoas que estão nessa fase precisando fazer uma segunda sessão. Então, através do remarketing, tu continua comunicando com ela, tu continua falando com ela e vai aumentando aí o teu LTV, né? Que é o tempo de vida que esse cliente vai ficar contigo. Então, acho que aí a gente tem muito pano para manga também para falar sobre pós-vendas, muitas estratégias, muitas estratégias no pós-vendas, mas acredito que o remarketing seja uma boa relacionada ao tráfego e um follow-up mesmo no WhatsApp essencial. E o remarketing, ele não é só o remarketing em anúncios, né? Também. A gente fala de remarketing, mas a gente tem um termo técnico que é follow-up, né? Dentro do script de WhatsApp ali, que basicamente é tu ter um fluxo de mensagens que tu envia para o teu cliente depois que ele já fez um primeiro contato, porque é muito comum a gente receber mensagens no WhatsApp e daqui a pouco a pessoa está interagindo ali e ela simplesmente some. Exato. Então é importante, e aí a gente consegue, para ficar um pouco mais claro, dividir essa questão do atendimento no WhatsApp em 2 funis, que seria o funil de script com o primeiro contato ali, entendendo as dores do cliente, e num caso de ele parou de responder, ou ele não te retorna mais, tu tem um funil de follow-up, um funil de fluxo de mensagens, onde tu vai ficar na tentativa de reativar aquele lead ali, até ele te dar um retorno, ou ele realmente desistir ali do procedimento, que é tu mandar uma mensagem, e a gente pode trabalhar de uma forma muito estratégica, que é chamar a pessoa e às vezes até mandar no WhatsApp dessa pessoa, por mais que ela parou de te responder ali, tu mandar para ela um procedimento que talvez seja o interesse dela, mas que tu já fez em outro cliente e tu tem o resultado, tu mandar para ela: fulano, quero te mandar o procedimento que a gente fez aqui, o resultado que a gente gerou, e a gente está pronto para fazer isso também contigo, que a gente é extremamente preparado para esse especialista nessa área. Então, eu só tô te mandando para te olhar, para ver como que é a qualidade do nosso serviço e tudo que a gente pode fazer por ti. E aí tu vai aquecendo aquele lead, porque geralmente ele não vai comprar no primeiro contato. Então tu vai fazendo essa reativação ali, daqui a pouco no terceiro, quarto, no quinto contato ele vai te retornar. E existe até uma estatística que a grande maioria responde lá pelo quinto, sexto contato. E provavelmente a grande maioria dos negócios deve fazer ali 2, 3 contatos. Então, certamente, quando ele não tem um fluxo de follow-up bem estruturado ali, ele tá perdendo vendas, porque se a pessoa já viu o anúncio, clicou, caiu no WhatsApp, daqui a pouco ela parou de responder, ela tem interesse no produto, ela tem interesse no procedimento, mas provavelmente não é aquele momento ali, ela estava ocupada, pode estar em várias situações ali. Por isso que é importante tu ter um fluxo de atendimento no WhatsApp, trabalhando toda essa parte de recebimento, de recepção do lead, condução, e também um funil de follow-up ali, fazendo esse contato ali para que ele venha te retornar e tu consiga talvez marcar ali uma avaliação. Perfeito, perfeito. Júlio, mais alguma coisa que tu acha que a gente não bateu aqui, que a gente não passou em relação a essas estratégias? Cara, eu acho que basicamente era isso. A gente depois você sempre lembra alguma coisa, com certeza, né? Com certeza. Mas eu acho que entendendo isso, para quem vai assistir esse episódio, se eles aplicarem o que a gente está falando aqui, com certeza vai ter resultado. Que 99% dos negócios hoje não fazem o básico, que é o que funciona. Então, tu tendo uma boa estratégia, entendendo qual que é o procedimento que tu tem que escolher, como que tu tem que escolher, entendendo qual que é a forma que tu tem que criar um criativo, qual que é a forma de criar um criativo atrativo, o que tu precisa avaliar dentro das tuas campanhas se tu já anuncia, tendo um funil, um script consistente ali, estratégico, com perguntas que são relevantes para ti, não perguntas abertas, trabalhando um funil de follow-up ali, de contato, acho que tendo isso bem estruturado já é o básico bem feito, que a grande maioria não faz, e quem fizer isso vai ter grandes resultados.
Muito bom, muito bom. A gente acabou até não citando em relação à estrutura de para onde enviar essas pessoas, se envia direto para o WhatsApp, ou se envia direct, ou se envia para uma landing page, né? São várias possibilidades aí. Inclusive, muita gente está utilizando também automação nesse processo, já mandando direto para um programa ali, para um aplicativo onde a pessoa pode agendar a avaliação. Mas aí a gente vem também para uma parte um pouco mais detalhada e que não é aplicável ainda para muitos modelos de negócios, né? Então, para fazer sentido tu ter um modelo aí de automação e mandar direto para alguém já fazer a avaliação, agendar a avaliação, agendar um procedimento, tu já precisa ter mapeado tudo isso aqui, já precisa ter a copy redondinha, precisa ter as dores redondinhas, a persona bem definida, porque daí esse processo funciona em uma escala maior. Então depende muito do teu processo, do teu momento de negócio. Mas para quem está começando, está no meio aqui da jornada, já testou algumas vezes, não teve resultado, essa estrutura que a gente comentou hoje é jogar direto direct ou direto WhatsApp e sucesso. Fazer um bom atendimento e sucesso, né? E aí matou o jogo, com certeza vai ter muitos resultados. Então, pessoal, essas foram as nossas dicas, essas são as estratégias que a gente acredita que realmente façam sentido para vocês. Tem muito conteúdo aqui no canal também sobre estrutura, sobre outras funções, outras ferramentas que podem auxiliar vocês. Tem sobre CRM, tem sobre copy, tem sobre criação de vídeos, né? A gente nem citou aí especificamente modelos de anúncios também, mas tem aqui no canal, no canal que tem episódios especificamente sobre criativos em vídeo e vários outros cases aí, estratégias que podem auxiliar vocês. Então não deixem de conferir, se vocês vieram só por causa do gancho da estética, não deixem de conferir os outros conteúdos também. E se fez sentido para vocês, não deixem de ver o feedback, os comentários de vocês, que a gente está sempre analisando isso para gerar novos conteúdos, tá bom? Esse foi mais um Dogcast, eu agradeço a audiência e a visualização de vocês, ao engajamento de vocês e espero ter contribuído para a jornada empreendedora de sucesso de vocês. Muito bem? Deixar o Júlio se apresentar, se finalizar aí, encerrar para a galera, mandar nas redes sociais e depois a gente já encerra. Isso aí, então, para quem quiser seguir lá no Instagram, é Julio_Tráfego Pago. Espero que a gente possa ter ajudado aí a galera do nicho de estética aí. Com certeza a gente colocou muito insight aí para a galera de negócio e, como eu falei antes, aplicando, certamente vão conseguir tirar bons frutos aí, bons resultados dessa estrutura aí, porque tem muita coisa aí que a grande maioria não faz, que é básico e funciona. Muito bem. E se vocês quiserem nos contratar, né, fazer o pitchzinho final, os links estão aqui na descrição, tá? Link tanto do nosso Instagram quanto da nossa página, da nossa landing page, onde vocês podem conhecer um pouquinho mais sobre o nosso trabalho e iniciar um contato com a gente, tá bom? Foi muito bom ter a audiência de vocês e a gente se vê no próximo episódio do Dogcast.